Ora, bom dia, obrigado. Já me consegue ouvir? Eu ainda não. Tá tudo bem, Tudo, obrigado. Estou a ouvir baixinho. não há som. Tá, não, o som já está a funcionar, está bem. Está ótimo, está ótimo. Há som agora. Está ótimo. Então, tudo bem? Sempre muito ocupado, não é? Estou com um problema de som. Ah, mas não está a ouvir? Agora estou. Eu também sou a ouvir bem. Mas é só que se eu tirar da a mão do fio, ele descai. Ah, E agora? problema porque eu não vou falar. Espera aí. E agora? Estou a ouvir bem. Ouço uma interferência quando toca no cabo, mas de resto estou a ouvir bem. Estou com um problema da instalação sonora. Não, não, parece-me ótimo. Ora, experimente tirar a mão. Tá bom? Está bom. Não. E agora? Parece-me bem. Não. Parece-me bem. De qualquer das maneiras, estou aqui mais para ouvir do que para falar. Já estou com problemas. Tu ouves? Eu ouço perfeito. Está perfeito. Hã? Eu ouço perfeito. Não Eu, ou- ouço eu, não eu é? ouço perfeito. Eu ouço perfeito. Eu ouço perfeito. E agora? Eu estou sempre a ouvir bem. Quer dizer, ouço umas instalações sonoras, umas tentativas de fazer música. Não, eu aguento aqui a. Acho que Dá? não vale a pena aguentar. Quando eu falar, vai dar um toquezito e ouve. Quando eu fizer a pergunta da alavanca. Não, mas vamos falando, vamos falando. Professor, começou por pintar, Ah, continua a pintar. professor não. Carlos, continuas a Sim, pintar. não dá mesmo para não o som. Eu ouço bem. A pintura continua a fazer sentido? Às vezes não acontece isto. Experimenta tirar e voltar a pôr. Que às vezes são as esferinhas lá dentro. Os, São umas esferazinhas que há dentro. Que às vezes, quando tiramos e voltamos a pôr, ela vai ao sítio. mas agora está bom. Agora está ótimo. Aliás, esteve sempre ótimo. Eu estou a ouvir bem. Ah, então é um problema meu. É possivelmente um problema teu no sentido de receberes aquilo que eu estou a dizer. Espera aí, Mas só eu um não vou, bocadinho. mas eu não vou falar. Né? Tenho que comprar o. Tenho que comprar equipamento sonoro. Te dedicar mais à videoarte. Mas vamos lá. E agora? Eu acho que está bom. Se me conseguires ouvir, Sim, consegue. agora está bem. Pronto. Tenha um ruído de fundo. Mas falamos. Eu não tenho esse ruído. Não está a gravar com esse ruído. Tá bom. A pintura continua a fazer sentido? A pintura continua a fazer sentido e cada vez mais, porque, aliás, até estou a escrever uns textos sobre questões teológicas. Hum.
tendem a fazer da pintura uma espécie de eh, uma espécie de contracorrente à- às dimensões mais tecnológicas que não é que as dimensões tecnológicas não possam trazer novidades absolutas ou mesmo dentro do absoluto. Não é isso. É que eh, o choque com a pintura funciona como uma espécie de instituição crítica. A pintura é crítica a pintura é muito importante porque a pintura é qualquer coisa de contra o tempo, faz com que o autor não seja um escravo do tempo. E por outro lado, de acordo com um livrinho pequenino do Agamben, em que ele fala do contemporâneo, do que é o contemporâneo é demasiadamente obscuro para uma coisa tão cristalina quanto há alguma tecnologia. Porque a tecnologia é uma coisa muito vasta, não é? E há domínios que necessitam mesmo de algo que parece estar fora do tempo. E esse fora do tempo é muito interessante porque é uma espécie de é uma espécie de rebeldia, mas é ao mesmo tempo uma afirmação. É uma afirmação soberana. A pintura é uma afirmação soberana. Portanto, a pintura não é contra o tempo tecnológico, a pintura não é a favor da sua aparente anacronia ou anacronismo, não é? Não é? A pintura é soberana, não é? A pintura é uma coisa soberana. No meu caso, eu fui fazendo fotografia, não é? Mas havia uma relação com o pictórico sempre. Pois eu lembro-me de ver várias peças. Aliás, a tanger já um bocado estas ideias que eu ando a tentar dinamizar do que é uma hiperpintura, não é? Sim, 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 sim. E a tua pintura? A minha pintura continua a entrar infinitamente até voltar-se a anular. Portanto, ela está lá Pois. dentro, não é? Estamos a pintar dentro da pintura. Estamos no fundo, nessa invisualidade que eu entrei tão em empatia desde que editaste o teu livro, Sim, 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 Realidade sim, da Pintura. sim. Pois é, Mas, essa da invisibilidade da pintura significa mesmo esse aspecto de ir dentro e já não encontrar a pintura, mas encontrar o meio, não é? O meio com que se faz. Era um pouco ir ao encontro do meio da pintura. Ir ao encontro do meio da pintura, que é uma forma de ir ao encontro da pintura, porque o meio da pintura, o meio da pintura funciona como aquilo que se desfaz para gerar a pintura. Quando a pintura está feita, está realizada, está terminada, entre aspas, porque não há um fim, não é? Em princípio é difícil dizer que a pintura terminou, não é? Mas mesmo quando atribuímos, ou por uma intuição muito, muito especial, quando atribuímos um final da obra, eh, o meio que nos levou lá até esse ponto, o meio já desapareceu. Não temos o meio já quando temos a obra. Ou temos a obra ou temos o meio, não é? E o meio aqui o meio aqui é invisual. É invisual porque o meio torna-se invisível, mas é determinante, não é? O meio determina aquele resultado final. O meio é que determina aquele resultado final. Mas no resultado final o meio parece ser invisível, porque já desapareceu, já gerou, já deu origem à pintura. O livro Invisibilidade da Pintura andava em torno destas hipóteses. Ia mais longe e incluía outros conceitos, não é? eu gostei muito do livro.
O livro para mim foi uma grande aventura. Foi imensa, foi imensa, foi imensa. E é um Aliás, livro que é um livro que por acaso podia ter uma outra versão, circulação e acabou por ter uma tradução espanhola muito boa, muito boa, muito boa. Acabou por ter uma tradução espanhola muito boa e, e tem sido difícil de pô-lo a circular por causa da dimensão. pois acredito. E ele tem realmente essa necessidade de haver quase um caderno de notas que justifique quem não consegue entrar naquela densidade literária, não é? E também é assim, ele pode realmente ter um efeito muito mais magnético em Espanha, não é? Porque, embora a pintura seja soberana, É, até porque há alguns artistas espanhóis destacados, né? O Velázquez, para além dos italianos, o Caravaggio, né? mas onde eu acho que ele tem um efeito radioativo, no sentido de capacidade de criar um efeito físico na realidade, é realmente em França. Acho que os próprios franceses estão à procura estão à procura de ti, num certo sentido, não é? Estão à procura de alguém que Isso era tenha tido essa interessante. capacidade de Isso era expressar. interessante, isso era interessante porque, por acaso, a editora espanhola está numa fase de turbulência, numa fase de turbulência porque o editor adoeceu, o, é um pintor muito interessante em Espanha, o Dário Corbeira. Certo? Ele adoeceu, mas está numa fase de recuperação. Mas neste momento de recuperação, aquilo passou para as mãos de duas outras pessoas. Creio que houve uma venda do catálogo. Sim. Passou para as mãos de duas outras pessoas. Que imediatamente, assim que se deu essa passagem, fizeram um comunicado em janeiro. Onde é que já estamos? Estamos em novembro. Fizeram um comunicado em janeiro a explicar que a editora agora iria ter transformações, tem novas direções, tem novos diretores, etc, etc, etc. E de janeiro até agora não há mais notícias senão esse comunicado a anunciar uma transformação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o livro está com problemas de distribuição. O livro vendeu o que tinha a vender e em Espanha acho que correu bastante bem. Mas mesmo que eu queira mais exemplares para fazer uma nova distribuição ou uma nova tentativa de colocação do livro noutros espaços, nomeadamente França ou Brasil, onde eu publiquei o livro sobre o Caravaggio no Brasil, Uhum. uma editora muito interessante, que é Relicário de Belo Horizonte, saiu o livro sobre o Caravaggio. Mas este da invisualidade da pintura, que ficou belíssimo na edição espanhola, ficou em 2 volumes. O livro é grande, saiu em 2 volumes. Uh, Mesmo que eu queira, eu não tenho meio de. Como aquilo agora está um pouco sem direção, o diretor está a recuperar de um problema físico, de um problema pronto, digestivo, um problema renal, um problema complicado, mas está a recuperar. Está a recuperar, mas já não vai retomar a editora. Até porque já tem uma certa idade para descansar, etc, etc, não é? E os outros dois não fazem nada. Creio que fizeram uma aquisição, mas não fazem nada. E eu não tenho exemplares comigo. Não posso pô-lo a circular pelos meus meios. Claro. Não tenho exemplares, só tenho um exemplar que é meu e mesmo assim está sublinhado, tem uma série de notas e, portanto, não posso ficar sem esse livro e não posso obter mais. Porque era Mas, muito. A fase seguinte seria de facto essa. Eh, mas há um meio que é muito interessante, que é um meio que eu nem tenho tido muito tempo, porque a escola ocupa tempo a mais, não é? Que é um meio das editoras universitárias americanas. hum,
Sim, 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 isso podia ser interessante. Esse é um meio até mais interessante que o meio. Esse, se me dessem a escolher, se me dessem a escolher entre algumas universidades, algumas editoras, ou a University of Chicago Press, por exemplo, eh, se me dessem a escolher, eu preferia esse meio das universidades norte-americanas, apesar de, em relação ao país, eu ter muitas reservas. Isso é outra história, porque as universidades funcionam um pouco como um país dentro de outro país, não é? Sim, Aquilo sim. funciona muito, de uma forma muito esquisita, porque as universidades americanas são um país dentro de um outro país maior e muito, muito analfabeto, absolutamente analfabeto. E as universidades são uma espécie de uma elite estranha, onde tu podes estudar à vontade e em grande profundidade coisas como a pintura de Sevilha no Barroco, podes aprofundar tudo, e depois há a sociedade americana onde estas coisas não fazem sentido absolutamente nenhum, não é? Quer dizer, são muitos países ali dentro. Isso pode ser interessante para os Estados Unidos, não é? Pode ser interessante para caracterizar os Estados Unidos, mas é um pouco isso, são vários países. Não, isso é um conceito muito interessante que é a escala, não é? A escala é um conceito extraordinário. Eu tenho-me debatido muito sobre a escala agora. E o caso das universidades é qualquer uma daquelas. Há aí umas 10, 20 universidades americanas, podem estar mais a norte, a oeste, a leste, a sul, são todas muitíssimo, têm todas catálogos fantásticos. Olha, depois no teu livro, aqui, da mesma forma que tu falas entre o meio e o resultado final da pintura, do que fica visível e do que é invisível, tu acabas por fazer uma analogia muito forte com o trabalho do Newman e com a videoarte. Para mim isso Sim, faz sim, muito sim, sim. sentido, não é? Porque eu dentro da videoarte também cheguei à estrutura, não é? Da mesma maneira que na pintura, eu dentro da videoarte também cheguei à cinética, não é? Cheguei ao efeito canalizador da luz, não é? Depois até tenho de mostrar. Sim, 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 sim. A Mas, videoarte o que eu tentei mostrar é que a videoarte tinha uma relação privilegiada com a linguagem. O caso do Bruce Nauman. O caso do Bruce Nauman é um artista da linguagem. O Bruce Nauman é um artista da linguagem e aí havia uma espécie de fuga àquele visível fílmico puro, não é? Porque o Bruce Nauman trabalhou muito em instalações que são só sonoras. O ruído de fundo, só eu é que estou a ouvir, não é? só tu é que estás a ouvir. Hum. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, como é que está a academia? Como é que está as Belas Artes de Lisboa? Como é que estão os novos formandos, não é? Os novos formandos depende muito também A do fornada. espaço, do espaço de manobra que tem, não é? E no caso da pintura tem um imenso espaço de manobra, basta ver as exposições de finalistas que todos os anos se realizam na Sociedade Nacional de Belas Artes, que não tem nada a ver connosco, é um espaço de exposições. E a Sociedade Nacional de Belas Artes, basta ver que quem vai à procura, quem vai lá visitar e vai à procura de uma exposição de pintura, pode até apanhar uma grande seção e pode perguntar, mas onde é que está aqui a pintura? Pode até fazer essa pergunta, não é? Porque há trabalhos de todas as matérias, em vidro, em cerâmica, vídeo, fotografia, desenho, a pintura acaba por a pintura, nós fizemos da pintura uma espécie de espaço onde quase vale tudo, não é? E como é que tu vês, como é que tu estás a ver a história da arte de Portugal a marchar, não é? A caminhar no meio de uma Europa que continua a ser um epicentro do pensamento cultural, não é? Eh, no caso, no caso português, no caso português há artistas interessantes, interessantíssimos, muitos deles a viverem fora, logo integrados nesse espaço europeu, não é?
integram-se bem. Depois há um meio que é pequeno e há muita disputa e há muita gente que quer levar o seu trabalho a outros, a outros espaços, mas a competição acaba por ser uma competição às vezes nem sempre muito limpa, mas eu estou a pensar, por exemplo, nas representações à Bienal de Veneza, né? Portuguesas. Nem sempre há sempre todos os anos há uma polémica com um indivíduo que vai representar Portugal à Bienal de Veneza, quando o pavilhão ou o edifício alugado para ser pavilhão de Portugal não é esse o espaço mais interessante dessa Bienal. O espaço mais interessante da Bienal, mais importante, é aquele espaço que é comissariado pelo diretor da Bienal. E se escolhe um artista português, ou dois, ou três, ou não escolhe nenhum, isso é importante. Um tipo que é escolhido pelo comissário-geral, para a exposição do comissário-geral, isso é muitíssimo importante. Agora, ir representar Portugal, ir representar Portugal tem uma importância muito relativa, até porque quando se está numa grande Bienal, normalmente até se escolhe os pavilhões onde se quer ir. Por exemplo, podes escolher os Estados Unidos, podes escolher a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, não é? Podes escolher a França, e depois começa a faltar tempo, já não se escolhe Portugal. O pavilhão português não vou ver, esse não vou ver, dirá um estrangeiro qualquer, esse não vou ver. E depois há pavilhões que têm políticas interessantes de convidar artistas não naturais. Por exemplo, o Rui Chaves, independentemente de eu ter uma posição em relação à obra do Rui Chaves, que não é positiva de todo, não é? Mas o Rui Chaves chegou a estar numa das Bienais de Veneza mais recentes, no pavilhão de Cuba. Interessante. Uh, Portanto, quem comissaria o pavilhão pode ter estas liberdades. Isso é interessante. É. Mas tu achas que, por exemplo, sei lá, eu quando olho para a tua obra, enquanto artista, não é? Quando olho para a tua obra literária, não é? A tua obra crítica, a tua tese de doutoramento, o que eu sinto é que tu criaste uma espécie de frontline, uma espécie de fenomenologia do pensamento, quer dizer, está na voga, está mesmo na linha da frente do que é que pode ser o pensamento neste momento estrutural em torno dessa área que é a pintura, não é? Mas eu, por exemplo, quando olho para o panorama nacional, eu sinto um certo anacronismo. Tu o que é que sentes em termos, em termos gerais? Nós, em termos de artistas, a produção cultural que nós estamos a fazer, é da minha impressão, ou há um anacronismo cultural? Bom, a informação já não é já não é o que era, que houve um tempo, nos anos 70, 80, a informação quase não chegava, não é? Começou a chegar mais nos anos 80, houve uma grande circulação de informação, estou a referir-me Sim. a revistas, livros, papers, tudo o que podia interessar em termos teóricos e a nível de conhecimento de artistas. Nos anos 80, os anos 80 foram uma década importante a esse nível, independentemente da produção também se, pronto, podermos comentar também a produção artística da década de 80 em Portugal, em que há um grupo eu acho que é mais um ou dois artistas que tiveram uma grande circulação. Diria o Cabrita Reis, teve e tem uma grande circulação. Depois há artistas que têm uma circulação muito menor, não é? Muito e diferente. Mas como a informação circula muito e circula bem, e agora ainda mais com
o decréscimo da importância da revista, do papel, e com a grande profusão de magazines, que até há muitos deles até são muito bons, online, aí a informação está ao alcance de todos, não é? Depois há dois tipos de anacronismo. Há o anacronismo da informação e há o anacronismo da própria obra. Há aquele texto do Jorge, do Didier Huberman, que diz que a obra de arte caracteriza-se sempre pelo anacronismo. Hum. O anacronismo é uma das características da obra de arte. Porque a obra de arte não vai a reboque, a correr atrás das tendências do seu tempo, não é? Ele até usa esse. Há quem usa esse termo de anacronismo para explicar, para falar de obras como obras de. Por exemplo, um Caravaggio está à frente, parece estar à frente do seu tempo, mas Mas eu chamaria-lhe anabiósico, não é? Um Caravaggio é um anabiósico, não é? Quer dizer, cai na morte antes de ser revelada, não é? Depois de repente está sempre vivo para o resto da vida, não é? uma espécie, como dizia o Nietzsche, né? Um artista póstumo. Exato. Um artista póstumo, Caravaggio, é um artista póstumo, é um artista que é um artista que nunca deixou de ser falado. A tendência que nós temos é pensar nele como um artista esquecido e que só foi retomado no século XX, mas ele sempre foi falado e sempre foi discutido no mau sentido, como uma coisa negativa, pejorativa, num sentido pejorativo, aquilo era, aquilo era desobedecia a tudo, não é? Desobedecia aos cânones todos, aquela pintura era uma pintura relativamente incompreendida, e ainda hoje não sei se ela é muito bem compreendida pelas características que possui por um claro escuro que é o que é único, não é? Que é único, não é bem um claro escuro, não é bem um claro escuro à maneira do Rembrandt, em que tu vês uma gradação da luz à sombra, a sombra, mas no Caravaggio não vês gradação, tu vês uma coisa agreste, súbita, bruta, entre a luz e a obscuridade total, e isso não é natural, não é naturalista, não é realista, não corresponde àquilo que o olhar está habituado a ver, não é? Eh, Portanto, há ali uma pintura que parece estar à frente do seu tempo, eh, mas como pintura, não é? Não é como pintura, como aquilo que eu acho que o Caravaggio fez foi inventou, ele viu que com os meios que tinha, os meios da pintura, podia inventar aquele tipo de luz e aquele tipo de obscuridade. Podia inventar. O Rembrandt não, o Rembrandt também é um pintor do claro escuro, mas é mais convencional. Mais mimético, não é? É mais mimético, mais realista, e é convencional e é obediente à maneira à maneira como a luz se desfaz em sombra, né? Gradual, e o Caravaggio não é gradual, o Caravaggio é cortante. Tu podes recortar uma zona de luz e quase como se estivesse a usar uma tesoura, não é? Sim, sim. E Hoje em dia, o Rembrandt não, o Rembrandt tem uma gradação, tem tons intermédios, não é? E o Caravaggio não tem tons intermédios, e aquilo, o Rembrandt seria um artista do seu tempo, o Caravaggio seria um artista à frente do seu tempo. Depois havia outros autores, ou o Poussin seria um artista atrás do seu tempo, mas muito bem solidificado no classicismo. Aliás, eu acho que um Poussin é um artista que tem muito a ver com o Renascimento, com o Rafael, por exemplo. hum. Há vários tempos, estar antes, estar no seu tempo, estar à frente do seu tempo, não é? Estar à frente do seu tempo normalmente é arriscado, não é? Como é que estamos em termos de panorama nacional nos últimos 100 anos, não é? No século XX? Como é que tu resumes o século XX da manifestação artística portuguesa? Não é? Qual é o seu peso no diálogo cultural Pois. ocidental? Essa é uma pergunta importante,
há uma série de autores que acompanharam muito bem problemas que tinham sendo colocados em termos internacionais. Há as grandes manobras ou tendências foram sendo realizadas mais ou menos a seu tempo. Por exemplo, quando o surrealismo chega a Portugal, nos anos 40, depois de ter irrompido em França nos anos 20, podemos pensar que houve ali uma diferença de 20 anos de atraso, mas não houve bem atraso, porque o próprio Papa do surrealismo, o André Breton, relançou o movimento nos anos 40. Hum. E Portugal apanha esse relançar e aí está em sintonia. Era uns prolegómenos para um terceiro manifesto do surrealismo ou não, escreveu o Breton nos anos 40. Foi quando o surrealismo também irrompeu em Portugal. Hum. Ele irrompe em Portugal quando irrompe pela segunda vez. Isso é muito curioso, porque quando ele irrompe pela segunda vez em termos internacionais com o Breton, quando ele irrompe pela segunda vez, é como se tivesse, é como se fosse uma primeira vez, não é? Porque as coisas têm sempre que acontecer novamente. Por exemplo, há uma relação entre o Duchamp, que no fundo também pratica uma arte da linguagem, como dizia o Thierry de Duve, o ready-made é fazer não importa o quê e é usar um nome próprio. O Hum. nome próprio é arte e acrescentar mais alguns aspectos linguísticos. E aí temos o ready-made. O ready-made tem, nos anos de 1910, 20, o ready-made tem uma relação interessante com a arte conceptual dos anos 60. Hum. Aliás, um artista como o Edward Ruscha, americano, fotógrafo, pintor, dizia que no início, nos anos 60, 63, quando ele começou a fazer fotografias, ele dizia que fazia fotografias ready-made. Portanto, o ready-made ressurge e acontece pela segunda vez. Se um movimento não acontece, se o movimento não acontece pela segunda vez, o movimento fica ali desamparado e imediatamente é esquecido, porque se ele não é retomado antes, depois, décadas depois, quer dizer, aquilo que acontece e que é verdadeiramente importante tem que acontecer duas vezes, pelo menos. Se não volta a ser retomado, agarrado novamente, se só aconteceu esporadicamente uma vez, perde-se, o movimento perde-se, é esquecido, não é? Efeito tsunami. É um bocado. Isso também acontece com os clássicos, não é? Por exemplo, o Rafael não seria, ou o Leonardo não seriam grandes pintores se não fosse depois uma grande continuidade, que é uma genealogia de artistas que retomaram alguns ideais clássicos de uma forma muito clara. O Poussin ou o Ingres eram artistas que retomaram o classicismo do século XVI. Se não houvesse esse ciclo de. Se não houvesse, e quem interpretava muito bem isso era o Warburg. Quem interpretava muito bem essa ideia era o Warburg. O Atlas do Warburg é uma série de pranchas, como tu sabes, uma série de pranchas com imagens, não é? O Atlas, Mnemosine, não é? O título Atlas Mnemosine, é uma série de pranchas com imagens e não há nada de cronológico, não há nenhuma dimensão cronológica naquelas pranchas que o Warburg, enquanto historiador de arte, que ele dizia que não era só historiador de arte, também era psicólogo, também era sismógrafo, como ele também referia. Portanto, tudo isso é muito importante evitarmos uma linha sequencial, linear, cronológica. Por isso é que eu muitas vezes, até em algumas aulas, eu pergunto aos alunos se estão a acompanhar, porque eu passo do século XIX e recuo ao século
ao século XVI, no lugar de fazer ao contrário, começar pelo século XVI e chegar ao século XIX. Faço essas trocas, porque acho que há relações, e há relações às vezes muito diretas, e isso sucede. Olha, e quando tu falas em 30 mil anos de desenho, é assim que falas de 30 mil anos de desenho? É em termos circulares e com dinâmicas diferentes Sim, sim, dentro sim, 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 sim. Sim, eu, aliás, nesse texto começava, os 30 mil anos tinham a ver com Lascaux, não era? Quando o Jorge Bataille vai atribuir, o vai fazer início. uma datação de 30 mil anos às grutas de Lascaux, eh, e algum desenho atual tem uma relação de semelhança com alguns propósitos de Lascaux. Por isso, tinham-me pedido, para esse texto na contemporânea, tinham-me pedido que falasse de 30 anos recentes. E eu optei por falar de 30 mil anos desde Lascaux e de ir pontuando esses 30 mil anos. Quer dizer, o Jorge Bataille fala de 30 mil anos, mas ele não era um cientista que fizesse datações corretas, não é? Mas podemos ver aí, claro, o início da arte, e a origem da obra de arte e a origem do desenho. Sim, mas depois temos um desenho que é o nosso desenho, não é? Que é um desenho de prospecção, um desenho de diálogo, um desenho de procura, um desenho de encontros, não é? Mas depois há um desenho sistémico que está cada vez mais complexo e com uma Sim, 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 e com funcionalidades muito diferenciadas, não é? Quer dizer, com finalidades científicas. O desenho acaba por ser uma espécie de denominador comum a quase todas as atividades humanas, não é? O desenho, desde a arqueologia à física, não é? Inclusivamente há determinadas partituras musicais que são gráficas, que são umas que não são gráficas, mas que têm imensos apontamentos e transformam-se em belíssimos desenhos e que são obras musicais. Uh, Depois há o desenho que nós chamamos de desenho e que praticamos como desenho, pode ser com modelo, ou ser modelo, ou imaginário, não é? Uh, uh, e isso faz-me lembrar um artista como o Poussin. Mais uma vez eu falo muito no Poussin. O Poussin era um inimigo claro do Caravaggio. Eles não se encontraram em termos temporalidade. o Poussin começa nos anos 30 a ser um grande artista, um artista importante em Itália. O Poussin viveu sempre em Itália e o Caravaggio morreu em 1610. Portanto, eles nunca se encontraram. Mas o Poussin pôde ver aquela obra e pôde dizer que aquilo era destrutivo. O Caravaggio veio ao mundo para destruir a pintura, como dizia o Poussin, não é? E então o Como para Poussin, o Draw. pois, o Poussin era um artista que, para ele, a escultura e a pintura não tinham grande diferença, desde que a base fosse o desenho. O desenho era a arte mais importante de todas. E então, se a obra derivava, porque o Poussin, com aquelas figurinhas todas que aparecem na obra dele, ele realizava maquetes antes de partir para a pintura. Realizava maquetes tridimensionais. E o Poussin é um artista também interessante nesse aspecto, porque para ele a obra derivar para a escultura ou derivar para a pintura era um pouco irrelevante, porque o que interessava era que houvesse ali uma base do bom desenho, não é? Vou-te interromper, vamos fazer aqui uma pausa. Vamos passar para a segunda parte. Pode ser? Tens tempo? Sim, sim, sim. Então vá, só um minuto. Já te vou enviar o código outra vez. Até já. Vamos ter um novo. Vamos ter uma nova fase. Mas saio ou. Eu vou sair e vai desligar.